Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Lembrando que hoje é a última quinta-feira do mês de junho, olha, o meio do ano já foi embora, né? E sempre, toda última quinta-feira do mês, a gente também faz a fluidificação para a higienização no lar. Então, eu convido a todos que quiserem fazer essa fluidificação das águas para a higienização no lar, que também ficam à vontade. Então, eu peço que você coloque o copinho para você fazer a água fluidificada, né, para você, e a garrafinha para você limpar a sua casa, tá bom? Que a gente já está começando o nosso plantão de oração. Então, eu vou pedir também para que você eleve o pensamento a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga e benfeitora, aumentou da nossa casa Lauro Machado, aumentou o nosso individual, aumentou também do nosso trabalho, né, o plantão de oração, para que ele nos autorize e auxilie para que a gente possa fazer o nosso último plantão do mês de junho. E a gente sempre começa então com uma mensagem, né, de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje é a nossa lição de número 61, que diz assim: perdão, remédio santo. Então vamos ver o que a lição nos ensina, né? Então vamos começar. Perdão, remédio santo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, e continua assim: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberam da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativo para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e de mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação, para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclama despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessite de esquecimento, para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraqueza que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Olha que maravilha, né? Essa lição. Está falando do perdão. Diz que ele é remédio. Ele é remédio santo. E realmente a doutrina espírita também explica que o amor e o perdão são remédio.
Quando a gente ama e perdoa, a gente não fica com sensação assim de coisas ruins dentro da gente, né? Que essas sensações de coisas ruins dentro da gente é que mais tarde viram em doenças. Quando a gente perdoa de coração, a gente não fica com esses sentimentos que fazem a gente adoecer. Haja vista que hoje em dia nós temos muitas doenças sem diagnóstico, né? Isso significa a falta de ter fé raciocinada, de acreditar num Deus todo-poderoso, amantíssimo, justo e bom, e que nós temos o nosso irmão maior, que é o nosso modelo e guia. É essa falta. E aí você desequilibra. E aí tem depressão, pânico e sei mais o que lá, que não tem diagnóstico. E o pior, né, que vai no médico, faz os exames e os exames estão tudo normal. Mas é aquela parte emocional que não está bem. E que essa parte emocional, né, você precisa sim de ajuda, mas a parte maior fica com você. Se você não tentar, né, fazer um esforço um pouquinho maior com a ajuda, né, de uma outra pessoa para te auxiliar, tem muitos que chegam até a óbito. E aqui ele está falando, olha que simples, o perdão, gente, perdoa. Até tem muitas frases aí, né, nessas redes sociais que diz que o perdão não é para o outro, é para você. Para que você não fique com esses sentimentos ruins que vai te adoecer. Para que você não fique com sentimento de vingança. Porque a vingança, eu digo a todo instante, a vingança é um veneno que você toma e quer que o outro morre. Como é que ele vai morrer se foi você que tomou? Então, o perdão, ele é mais para você do que para o outro. E você perdoando, você está dizendo que você está entendendo quando Jesus disse que é para a gente perdoar até os nossos inimigos. Porque, como a gente já falou, nós estamos no planeta de prova e expiação. Aqui o mal ainda impera, mas nós já temos condição de entender a grandiosidade da missão do nosso Mestre Jesus, que veio aqui falar conosco, para que a gente se melhorasse, tendo como base o perdão, o amor e a caridade. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir, né, quando, né, alguém nos ofender, vibrar uma prece para aquela pessoa e pedir para Deus perdoar, porque ele ainda não sabe o que está fazendo, porque ele ainda não entendeu os ensinamentos de Jesus, né? Porque ele ainda não sabe que as leis de Deus são imutáveis e ninguém infringe essas leis. Se você não pagar nessa vida, você vai pagar na próxima. E você precisa entender a lei do retorno. Que não importa o que você faça para o outro, você vai receber de volta. Então, por isso que Jesus nos orientou: perdoai até os inimigos, orai por aqueles que te caluniam, né? Ofereça outra face, porque se você perdoando, você, né, mostra que você está entendendo esses ensinamentos. Que não foi no sentimento de covarde, né? Porque antigamente o povo falava: ah, você vai levar desaforo para casa, você é covarde. Não, não é isso. Né? Hoje, quando a gente silencia, não é porque a gente está concordando muitas vezes com as coisas erradas que o povo está fazendo, não é isso. A gente silencia porque, às vezes, se a gente for falar, vai ficar pior a situação no momento e pior ainda a nossa, porque nós temos que ser responsável pelos nossos atos. E toda a nossa ação tem uma reação. Nós vamos ter, sim, que sofrer as consequências, porque cada um de nós tem um livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa que nós podemos fazer qualquer coisa.
Mas, como hoje em dia a gente já tem a doutrina espírita, que ela é bem esclarecedora, e Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, a gente precisa, sim, parar para pensar, né? Roberto Carlos falou que era até 3, mas pode pensar mais, pode pensar até como, né, Pedro perguntou para Jesus quantas vezes que ele tinha que perdoar o irmão que fez mal para ele. Se era 7 vezes? Mas Jesus disse que não, que ele tinha que perdoar 70 vezes 7 todos os dias. Né? Aí a gente vai entender isso. Porque quando você perdoa, você não fica com esses sentimentos ruins. Você consegue entender que todos nós que estamos aqui no planeta Terra, com exceção de pouquíssimos que estão por missão, a gente está aqui para nos melhorar, nos depurar. E todos nós somos aprendizes, estamos aprendendo. Não tem nenhum catedrático do Espiritismo, não. Nós todos estamos na condição de aprendiz. E a gente não aprende sozinho, precisa do outro. E às vezes aquele que nos ofendeu, que nos maltratou, às vezes são os nossos desafetos de outras vidas, ou até mesmo dessa vida mesmo, que a gente precisa aprender a perdoar, porque o perdão, ele é o remédio santo. Quando a gente perdoa, a gente consegue entender isso, enxergar a luz no fim do túnel, ver que o caminho que você está trilhando é o caminho reto do bem, para que você possa evoluir com qualidade. Porque quando a gente chegar a nossa hora de voltar para a verdadeira vida, a gente só vai conseguir levar o que a gente angariou de virtudes. E virtudes são os sentimentos nobres, como o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, a sabedoria, a caridade. Essas são coisas que, como que fala? Como ladrão nenhum rouba de você. Não tem como roubar. Quando você entende o que é o perdão, quando você tem amor às pessoas, quando você tem caridade, piedade, né? Mansuetude, tolerância, paciência. Isso são virtudes que ninguém vai roubar de você. Não tem ladrão que consiga roubar sua paciência. E você conseguindo ter essas virtudes, você vai conseguir perdoar até os inimigos, como Jesus pediu. Que a gente fala, poxa, perdoar já é difícil, como é que eu vou perdoar o meu inimigo? Se eu sei que se eu der mole, ele me pega. Mas Jesus disse, perdoa também ele. Porque das duas, uma, ou ele está doente, ou ele não entendeu os ensinamentos de Jesus, as leis divinas, as leis de Deus, ele não entendeu. Por isso que a gente vê essas atrocidades aí. O povo não entende que desencarnou, que morreu, em qualquer situação, não vai virar santo. Você vai do jeitinho que você estava aqui na Terra. Né? E aí vai dar um trabalhão para a espiritualidade, para você entender que você não tem mais o corpo, que você não tem mais o corpo físico, que você não está mais na Terra, que você precisa parar de perseguir aquele outro, que agora você tem que se melhorar, para que mais tarde, né, Deus possa te dar uma outra oportunidade de reencarnar. E é difícil, viu? Não é fácil, não. Por isso que, graças a Deus, né, a gente tem o legado de Kardec, que nos deixou essa literatura maravilhosa com a ajuda dos espíritos e com a ajuda do nosso Mestre Jesus e também de Deus nosso Pai, para que a gente pudesse entender aqui encarnado ainda, que nós temos muita coisa a fazer e que precisamos entender que a morte não é o fim e que nós precisamos, sim,
um do outro. Nós precisamos, nós também somos responsáveis um pelos outros. E que depois, quando você voltar para a verdadeira vida, o dia do juízo final é você e Deus. Não vai esperar todo mundo para fazer o juízo final. Você vai para cá, você vai para lá. Não. É você e Deus. Aí você vai ver onde você falhou, onde você acertou, se vai precisar reencarnar de novo, né? Então, vamos aproveitar que, graças a Deus, nós temos, né, esses ícones da doutrina espírita que nos deixou um legado maravilhoso para que a gente pudesse, desde já, nos instruir, né, entender e também direcionar os nossos entes queridos, nossos filhos principalmente, para que eles entendam. Porque também tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que agora eu não sei que capítulo que é, mas fala de um rei que era muito soberbo, né? E ele desencarnou. Chegou lá e ele viu o que ele tinha errado, como que ele tinha errado. E é um agravante maior que ele tinha a riqueza, ele poderia ter ajudado mais, feito de outra forma. E graças a Deus ele compreendeu e ele pediu para Jesus para que pedisse para alguém vir avisar os irmãos deles que ainda estavam vivos para que eles não cometessem o mesmo erro que ele. Olha que discernimento, como que ele conseguiu entender que ele poderia ter levado uma vida diferente, auxiliado mais, porque até ele que tinha riqueza, a riqueza não é só para o seu bel prazer, é para você auxiliar também, auxiliar a todos, né? Fazer a caridade. E a caridade não é só dar, você podia, né, dar empregos, formar algumas coisas, porque o povo pensa que quando é caridade você tem que dar. E dá em termos. Né? Você pode, né, quando você sendo rico, você pode abrir uma empresa, dar empregos, para que a pessoa também se sinta útil, se sinta que ele está, né, tendo oportunidade e ele está tendo como viver a sua vida com seu próprio esforço. Não é? Então, a gente tem que perdoar. O perdão, como falou a nossa lição aqui, é o remédio santo. Né? E a gente tem que sempre lembrar da saga de Jesus, porque Jesus não precisava ter passado por tudo que ele passou. Ele poderia simplesmente falar, não, eu vim aqui por isso, 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 então é assim. Mas ele não fez isso, porque ele já sabia e ele queria deixar o seu ensinamento. Ele, com essa saga de Jesus, ele nos ensinou muita coisa que a gente pode sim perdoar os nossos inimigos, orar por ele, que a gente pode sim sofrer bem e que Deus não desampara ninguém. Deus está sempre lá conosco. Mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. É isso que a gente precisa entender. E hoje em dia, nós temos condição de, ainda encarnados, ter esse discernimento e procurar a nossa melhora, não só intelectual, física, mas também mental e espiritual. Porque hoje em dia a gente já falou das doenças que está vendo aí sem diagnóstico, né? Porque você precisa ter o equilíbrio da mente e do corpo. Então, lembre-se, o perdão é o remédio santo. É isso que eu entendi da lição. E agora, então, vamos à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. E hoje, como é a última quinta-feira do mês, nós vamos também fazer a higienização no lar. Então vamos, né, com pensamento elevado nessa mesma sintonia, pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar, né, fluidificar as nossas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, dos asilos, das escolas, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. E hoje, em especial, pedimos também que essa mesma equipe possa colocar também o lenitivo necessário nessas garrafinhas para a higienização no lar, para que a gente possa limpar o nosso lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento, para que a gente possa ver a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, com pensamento elevado a Deus, a Jesus, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados, e eu peço para todos da minha listinha, em especial a Rita de Cássia Batista, a Gisele Gabriela Batista Prado e seu filhinho Ravi, para Gabriel, o seu marido, para a Neide Aparecida Batista Prado e para todos que estão necessitados de um lenitivo de ânimo, de paz, de amor, para que eles possam se sentir fortalecidos na fé e continuar no seu próprio tratamento e auxiliar. Vamos também pedindo para o tratamento, o caderno dos desencarnados, pedindo que a espiritualidade amiga e benfeitora receba a todos que estão voltando para a verdadeira vida no plano espiritual, com muito amor e carinho, e que eles aceitem essa nova situação, continuando a sua evolução, agora no plano espiritual. Vamos também pedindo para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também vamos pedindo também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, com pensamento também ainda levado a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora todos esses medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão em sintonia para que encerre comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso último plantão do mês de junho, agradecendo a todos os presentes e a todos que virão mais tarde. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E já deixamos o convite para que na próxima quinta-feira estejamos novamente todos juntos para fazer mais um plantão de oração. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu desejo a todos um bom final de semana. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.